Amados filhos, na semana passada nós começamos uma série de orações sobre a família e o combate espiritual dentro do matrimônio. E nós falamos como o demônio, ele tenta atingir a igreja e a família. E hoje eu quero dar continuidade a esse combate espiritual no casamento. E quando nós olhamos o casamento de um modo geral, uma das grandes armadilhas do demônio e um dos motivos que leva muitas famílias à separação é a infidelidade. A infidelidade leva muitas famílias à separação. E o demônio, ele é muito astuto, ele está sempre alerta. E ele sempre olha para todos os casais querendo destruí-los. E aí o demônio usa algumas armadilhas para destruir os casais. Ele começa a dizer: vai lá só uma vez, não tem problema. Aproveite, se souber fazer, ninguém vai descobrir. Um pequeno romance de verão, um pequeno romance breve, um romance passageiro, não tem problema algum, não traz consequências. Veja como ela é mais bonita do que a sua esposa, ela vai ser um grande troféu para você. Mas também o demônio usa aquela frase que diz: olha como ele é mais carinhoso que o teu marido, olha como ele é mais atencioso que o teu marido, olha como ele te trata melhor. Tudo isso são armadilhas do demônio para destruir os casais. Muitos casais, eles caem na fidelidade por vaidade, por carência, por uma frustração dentro da própria casa, por uma frustração dentro do casamento. Às vezes por uma necessidade de autoafirmação, além dos problemas que vão criando dia a dia. Mas tem um detalhe: a traição, ela é um ato doloso. Ninguém trai contra a própria vontade, ninguém trai obrigado. Toda pessoa que trai, ela trai voluntariamente. Antes de mais nada, traição é uma decisão. A pessoa já se decidiu trair, ela escolheu trair, ela se decidiu por aquele pecado, ela começa a planejar, ela começa a arquitetar. Traição sempre é uma decisão, é uma atitude pensada, é uma atitude deliberada, é uma atitude premeditada. A pessoa, ela planeja a traição, por isso é um ato decisivo. Ninguém trai sem querer. Por isso ainda é muito mais grave. E quando nós falamos dessa infidelidade, hoje em dia ainda surge um novo modo de infidelidade, uma nova modalidade de infidelidade, e que cada vez está sendo mais difundida em nosso meio, que é a traição virtual. A internet, por mais que seja um instrumento bom, pode ser utilizado de uma maneira muito boa, mas também por causa dela, muitos casais estão se separando. A traição virtual também está destruindo muitos lares, destruindo muitas famílias. Pessoas insatisfeitas com a própria vida, pessoas insatisfeitas com o casamento, começam a procurar fora aquilo que deveria encontrar dentro. Mas o problema é, a internet é um mundo de aparências. Na internet as pessoas podem ser quem quiser ser. E aí os casais estão sendo enganados com isso. Na internet você pode mudar a foto, colocar uma foto mais bonita. Você pode mudar o ângulo da foto, aparecer mais macro. Na internet tudo pode ser modificado. Hoje em dia, com tantos artifícios para modificar a foto, então a primeira armadilha do demônio na internet é a aparência.
Ele começa a mudar a aparência para que você seja enganado. Além disso, na internet é muito mais fácil conversar, porque você demonstra ao outro aquilo que você quer que ele veja, e não quem você é de verdade. E aqui está uma grande desvantagem da sua esposa ou do seu esposo. Sabe por quê? Porque enquanto sua esposa está trabalhando, está lutando para sustentar a família, para cuidar de casa, para lutar pelos filhos, para cuidar de tudo aquilo que pertence à família, cheio de responsabilidades, a pessoa que você está buscando a traição, ela não tem responsabilidade alguma. Aí, enquanto a pessoa que você deveria amar está lá trabalhando para fazer o casamento acontecer, a outra que não tem responsabilidade está em vantagem. Por quê? Não tendo responsabilidades, ela pode ser quem ela quiser. E aí o mundo da aparência está destruindo o mundo da realidade. Mas tem um detalhe: quem vive de aparência, no primeiro choque de realidade, é destruído completamente. Uma hora ou outra a aparência vai ser destruída. Uma hora ou outra o mundo de aparências cai. E o que fica é a realidade. É necessário deixar as aparências e abraçar aquilo que você tem dentro da sua casa. A internet manipula informações. Na sua casa você tem a realidade. Na internet você imagina como a pessoa seja. Na sua casa você sabe como o seu marido é, como a sua esposa é. E aquilo que ele é hoje é fruto de como você cuidou dele. Se de repente você olha para sua esposa e diz: nossa, como você está feia, é só dizer: foi assim que você cuidou de mim, por isso eu estou assim hoje. Nossa, como você está gordinho, foi você que deu comida demais para mim, querida. Então a forma como você cuida do seu marido reflete como ele está hoje. A maneira como ele se encontra é a maneira como você cuidou dele. E aqui poderemos muito mais valorizar a pessoa que esteve ao nosso lado desde o começo, que lutou conosco, construiu conosco, do que a pessoa que chegou agora para destruir os sonhos que eu tive. O sonho de Deus para a sua vida é o casamento, é a família bem estruturada. E quando você permite que o demônio entre na sua casa pela infidelidade, o demônio destrói a sua esposa, o seu esposo, o demônio destrói os seus filhos. O filho que deveria crescer com o pai e com a mãe ao lado, não cresce com o pai e com a mãe porque por causa da sua infidelidade, você tirou o direito da sua esposa ou do seu esposo de ter uma família feliz e o direito dos seus filhos de crescer com o pai e com a mãe. A traição é um ato totalmente egoísta, um ato diabólico. Aquele que trai, ele comete um pecado gravíssimo. O sexto mandamento diz isso, para que nós possamos não cometer adultério. E você pode ver isso na palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Deus manda não cometer adultério. A infidelidade é um pecado gravíssimo, Êxodo 20:14. É um pecado que favorece a ação do inimigo na sua casa. E uma vez que o demônio entra na sua casa, uma vez que você abre a porta para que o demônio entre na sua casa, aí ele começa a fazer estragos na sua vida. Ele destrói a área afetiva, ele destrói a área financeira, ele destrói o relacionamento. Principalmente a área financeira também destrói muito, porque o dinheiro que você poderia estar investindo na sua casa, nos seus filhos, na sua esposa, no seu esposo, você começa a gastar com o seu amante, a sua amante. E aí você começa a invertir fora aquilo que deveria ser usado dentro da sua casa para construir um lar mais digno, um lar mais perfeito. E veja como a palavra de Deus é muito dura quanto a isso. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que comete um pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. E ainda mais, olha o que a palavra de Deus em Malaquias 2, 13 e 16 diz: o adúltero é um homem sem juízo. O adúltero é um homem sem juízo. Ele viola a si mesmo, ele arruína-se a si mesmo. E Deus ainda diz em Malaquias: eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos.
E Deus termina com uma frase ainda: controlem-se e não sejam infiéis. Você pode ler em Malaquias. A grande cilada do inimigo é tentar destruir a sua casa a partir da infidelidade. A infidelidade é um dos pecados que está destruindo inúmeras famílias. Infidelidade agora virtual, infidelidade onde você busca a pessoa que você conhece, pessoa que está próxima a você, uma pessoa que você diz que é sua amiga, aí você troca aquilo que deveria ser até a morte, você troca pela morte do pecado. O amor deve ser sempre escolhido. Ainda que seja difícil, lute pelo seu casamento. É melhor você lutar por aquilo que um dia Deus uniu, do que de repente você trocar tudo isso por um amor que você nem sequer sabe se realmente é amor, uma paixão ou um sentimento egoísta seu. Não podemos permitir que o demônio destrua as nossas famílias. Lutemos, como diz a palavra de Deus em Malaquias: controlem-se, não sejam infiéis, sejam fiéis até o fim. Porque no dia que você prometeu, você não prometeu só para sua esposa ou para o seu esposo que você ia ser fiel aqui no altar. Você prometeu diante de Deus. O seu compromisso também é diante de Deus. Quando você não vive a fidelidade, você fere Deus, a si mesmo, sua esposa ou esposo e também seus filhos. O estrago é grande.